Cześć, galera! Aqui é o Cris. E tu tá aí, Marta. Sejam muito bem-vindos à primeira aula da terceira semana de segunda do Enigma. Sim, exatamente, mas no total já eu acho que é 11ª, né? A 11ª aula, cara. A gente tá aprendendo muita coisa. A gente já vai pro 11º verbo em polonês e já vamos passar aí das 70 frases, né? Pois é, mas para quem ainda não assistiu nenhuma das aulas e não sabe o que é verbo do dia, ô Cris, pode explicar? Então vamos lá, para quem tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, o verbo do dia, ele é uma série do canal Brasulaca que a gente faz, que é totalmente interativa com vocês. Como que funciona isso aí? De manhã, por volta ali das 8 horas do Brasil, meio-dia de Portugal e 1 hora da tarde da Polônia. Às vezes ainda eu confundo um pouquinho os horários. Mas nesse horário aí a gente faz a nossa live no Instagram, que é para vocês escolherem durante a live. É somente no Instagram, a live é somente no Instagram. Essa aula você pode estar vendo do YouTube, do Facebook, do Instagram mesmo. Mas a live é somente no Instagram que a gente faz, por motivos ali logísticos, porque a gente leva sempre um celular para cada dia para um lugar diferente, inclusive. E daí o que acontece? Vocês escolhem durante a live um verbo para ser estudado durante o próprio dia ali. Durante o mesmo dia a gente estuda esse verbo. Sim, e então, vocês escolhem um verbo. O primeiro que aparece pra gente, que vocês escolhem, vira o verbo do dia, que não seja repetido. Todo dia um verbo diferente, exatamente. E depois de escolher o verbo, vocês ainda escolhem 5 frases para estudar com esse verbo. Exatamente. Então, as frases são onde podemos encontrar esse verbo. Exatamente. Por que frase? Porque a gente acredita que uma aquisição de um novo idioma, né, o estudo de um novo idioma, é muito mais eficiente quando você estuda frases completas e não só palavras soltas, né? Então, por exemplo, ao invés de você pegar um verbo, estudar todos os tempos verbais, eu, tu, ele, nós, vós, e estudar todo passado, presente e futuro. Sim. Cara, vamos aprender estruturas que você vai utilizar para se comunicar futuramente. Então não adianta nada você ficar aprendendo palavras soltas, porque em polonês tem muito disso. A hora que você aprende uma palavra solta, você vai querer juntar na frase, vai estar tudo sem declinação, vai estar tudo invertido. Então, tipo assim, vou aprender direto como que é na aplicação. A gente ensina aqui para vocês, né, estruturas prontas que depois você vai utilizar isso aí. Exatamente. E detalhe, essas estruturas são vocês que escolhem. Sim. Vocês escolhem o verbo e escolhem o que vocês gostariam de falar com esse verbo em polonês. E o que acontecer depois dessa live, a gente prepara esta aula que você está vendo agora, com as frases escolhidas por vocês. E a gente traduz essas frases para polonês. Não é simplesmente só jogar no tradutor. Não é tradução literal muitas vezes. A gente busca sempre a tradução de sentido. Até porque a galera é muito bacana e manda muita expressão pra gente. Sim. Então principalmente as expressões, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se você colocar a expressão literal, traduzir ela literalmente palavra por palavra para o polonês, pode ser que o nativo não vai entender nada. Né? É verdade. Exatamente. Daí a gente sempre faz uma discussão antes da aula para a gente tentar encontrar uma mesma expressão em polonês que signifique aquele mesmo sentido. Sim, então vamos lá, vamos para a aula? Vamos para a aula. Então beleza, a gente vai abrir aqui o nosso painel da aula. Opa, espera aí só um momentinho. Abrindo aqui, e agora vocês já podem ver aqui, inclusive, deixa eu ver, beleza, show de bola. Vocês já podem ver aqui, ó, 11º, né, verbo do dia. Exatamente. O verbo do dia de hoje foi o verbo escolhido pela Gabi. Grande abraço, Gabi. Abraço. E é o verbo trabalhar. Inclusive, a Gabi tá trabalhando na Polônia, né? Sim, ela tá trabalhando na Polônia, ela utiliza bastante esse verbo aí. Então, vamos lá, como fala trabalhar em polonês, Marta? Pracować. Pracować. Então tá aqui, esse é o nosso verbo do dia, pracować. Vamos lá então para a primeira frase que a galera escolheu, né? A primeira frase é: eu trabalho como analista de contratos. Detalhe, a gente teve 5 frases, pode ser que não esteja na mesma ordem que o pessoal foi sugerindo na live, mas está aqui de uma maneira aqui mais a gente pensou didática, que é mais, né? sim. Exatamente, então tá aqui, ó, 5 frases. Então vamos lá para a primeira frase do dia. Aí só dá um espacinho aqui. Pronto. Eu trabalho como analista de contratos em português e em polonês. Ja pracuję jako analityk kontraktów. Exatamente. Sim. Então vamos lá, agora parte por parte. Aqui já dá para ver uma coisa muito parecida.
Analista de contratos. O analista aparece muito aqui, né? Muito. Analytic. Não é que aparece muito, parece muito com esse aqui. Olha só. Agora, e contrato também, ó. De contratos e contrato. De contrato é isso. Se você olhar essa palavra só aqui, ó, dá pra lembrar de contrato, né? E daí quando você quer falar de contratos, aí você fala contrato. Exatamente. Vamos lá. O eu a gente já aprendeu aqui, que é o IA. Sim, exatamente. Trabalho. Pracuję. Como. Aqui, jako. Exato. Às vezes, como pode ser também como jak. Mas só IAC, né? Nesse Depende caso da é frase. Detalhe, o trabalho aqui não é trabalho tipo assim. O meu trabalho o meu trabalho é ser médico, por exemplo. O meu trabalho não, esse trabalho aqui é que eu trabalho, é do verbo trabalhar, não é tipo um substantivo assim, né? Não é tipo assim, eu sei lá, tipo, não é muito. Porque tem diferença, não é né? o trabalho, é eu trabalho. Exatamente, é o verbo. Vem do verbo trabalhar. Não é. Eu acho que já ficou claro. Então, beleza, já ficou claro. É mais no sentido mesmo de trabalhar. Eu trabalho como alguma coisa, né? Sim. Então, vai lá. Então, vamos. Já foi. Já foi mais uma vez aqui, então, pro pessoal. Ja pracuję jako analityk kontraktów. Exatamente. Então, ali a gente já tem umas palavras. Essa aqui a gente já sabia. Essa aqui é bem parecida. A gente já viu. Eu acho que a gente já viu como, né? Sim, ou foi jak, não lembro. Mas o jak também a gente já tinha visto, mas agora é bem parecido. Então, vamos lá. Como que a gente... Então, a gente viu a frase, estudou palavra por palavra, ali o sentido da frase. Agora, pra gente memorizar, a gente utiliza esse aplicativo aqui que é o Anki. E daí aqui dentro do Anki a gente vai inserindo as frases para depois a gente revisar e memorizar isso aí de vez. Sim. Então vamos lá. Essa aqui é o nosso baralhinho do verbo do dia. Ó. Pessoal, então aqui para vocês verem, vamos abrir ele aqui. Olha só que beleza. Final de semana aqui, ó, esse sábado e domingo eu abri o Anki normalmente para estudar. A gente não inseriu o card de novo, mas estava aqui o estudo, tá vendo? Tem que estudar todo dia. Para quem já acompanha a gente aí desde o começo, esses 2 dias aqui tinha passado a meia-noite. Ele contou nesse dia seguinte aqui, ó. Tá até mais escurinho o quarto. Foi estudado 2 vezes depois, né? E daí, mas no caso, a gente estudou, tipo assim, antes de dormir. Então, só é amanhã depois que a gente dorme. Sim, mas o computador não sabe sobre isso. O computador não chegou nesse avanço de tecnologia ainda. Então, vamos lá em adicionar. Só pra galera ver, dá uma olhada. A gente já tem aqui nesse baralho, no verbo do dia, 69 frases que a gente já aprendeu em polonês. Então vamos lá, vamos adicionar aqui a nova frase. Então vamos pegar aqui. A primeira frase vai em polonês e depois só em português. Por quê? Porque agora, na verdade, a gente está traduzindo de português para polonês durante a aula. Mas quando você vai aprender, você vai aprender... pracuję jako analityk kontraktów. Ok. Obrigado por lembrar que a gente está sem o microfone. Pera aí, vamos adicionar o microfone aqui. Vamos. Para ver se fica melhor o áudio. Pera aí, a gente só vai fazer um... Não, tá tudo bem. Isso aqui tá mais para baixo. Aqui. Oi. Sim. Desculpa aí, pessoal. Vocês vão ouvir um barulho aí meio chato, mas pronto, agora tá certo. Ok, vamos voltar para... Então, mas tá... Opa, pera aí, deixa eu minimizar essa aqui. Pronto. Você estava comentando que aqui a gente coloca português e em polonês. Sim, por quê? Porque a gente quer saber o que vocês querem saber, o que vocês querem aprender. A gente quer saber aqui a gente busca assim, fazer a tradução não só literal, mas como de sentido da frase que vocês apresentaram pra gente. Sim. Porém, depois vocês vão ter que olhar para essa frase aqui em polonês e vão ter que lembrar daquilo que a gente explicou. Então, por isso que aqui no Anki a gente coloca primeiro o polonês e depois o português. E no caso vamos destacar a palavrinha trabalho, porque é o mais importante aqui, né, que é o verbo do dia. Então, adicionado, beleza, já fizemos a primeira frase. Vamos para a segunda frase. Ele ou ela está se arrumando, e já vamos ter a segunda parte. Só para vocês saberem, porque essa frase ela era completa, ficaria assim, né, ó. Ele ou ela está se arrumando para ir trabalhar. Porém, a gente deu uma dividida aqui porque tem 2 estruturas, né? Tem a estrutura ele ou ela está se arrumando e também tem depois, para ir trabalhar.
Sim. O que que é, por que que a gente fala estruturas? Por exemplo, a gente poderia falar aqui, ele ou ela está se arrumando para ir numa festa. Ou a gente poderia falar assim, Sim, ó, verdade. vou comprar um carro para ir trabalhar. Entendeu? O que vem antes e o que vem depois, né, nessas duas frases, você pode fazer algumas diferenças, Algumas né? diferenças, sim. Não no caso, não o que o Cris falou como carro. Ah, Não sim, funciona nesta mas frase. tipo, a gente tem que ver frase a frase. Mas a ideia de separar em estruturas é que você consiga utilizar isso depois aplicando em outras situações. Sim. Nesse caso aqui, porque a Marta comentou, né? Porque esse para ir trabalhar talvez daria uma mudança ali, Sim, dependendo em do contexto. polonês ficaria um pouco diferente. Exatamente. Mas, no geral, muitas vezes é assim, que você pensa em outro começo e já pode acabar com isso que a Você gente divide colocou. em estruturas, né? Que depois você pode repetir. Então vamos lá. Começando essa frase aqui então. Ele ou ela está se arrumando. On ou ona. On é ele e ona junto é ela. Eu tô falando para não trocar N por A, como acontece em português. Exatamente. Né? É on ou ona. Então vamos colocar aqui, ó. Pera aí. Porque seria basicamente assim, ó. Opa. On, ona. Aham. Ele ou ela seria on Sim. ou ona. Está se arrumando, tudo junto. Em polonês, przygotowuje się. E isso é legal neste verbo, porque tanto em português quanto em polonês é tipo arrumar-se, preparar-se, né? Em polonês é się, em vez de se é się. Essa palavrinha aqui, né, Sim. que vocês utilizam em polonês, ele meio que substitui o nosso Sim. C, né? Aham. E também vocês podem ver às vezes que przygotowuje się é preparando-se. Tá certo também. É que a gente não tem exatamente a palavra arrumando e outra preparando. A gente fala preparar-se. Então, Em polonês, przygotowuje się. em português a gente já até entenderia, ele está se preparando para ir para uma festa. A gente entenderia também, ele está se preparando para ir para o trabalho, tranquilamente. E esse seria mais o sentido literal, né, que przygotowuje się seria mais preparando-se, né, do que arrumando-se. Sim, né? mas os dois... É o mesmo sentido, exatamente. E depois a segunda parte aqui. Para ir trabalhar. Quando que usa então esse para ir trabalhar? Em que sentido que seria? Do wyjścia do pracy. Do wyjścia do pracy significa, na verdade, para saída ao trabalho. Para sair para o trabalho. É mais ou menos isso. Do pracy é para o trabalho. Por quê? Porque a gente não fala para ir trabalhar. Fica muito estranho. Entendi. Mas só no sentido de carro, por exemplo, ir trabalhar, no sentido de realmente andar para o trabalho, né? Mas entendi. no geral, para ir trabalhar é mais do wyjścia do pracy. Ou então, só do pracy poderia ser também, mas do wyjścia é ainda para sair para o trabalho. Então ainda exatamente. estamos em casa. Então, para vocês entenderem, né? Para ir trabalhar. Então a pessoa está se arrumando para ir trabalhar. Esse sentido aqui, ela está se arrumando para sair para o trabalho, Sim, né? Exatamente. Diretamente seria isso, só que o sentido é o mesmo, na verdade. Que é para ir trabalhar. Exatamente. Então, Tá, quer deixar o que você acha? Conecta as duas frases? Deixa assim separado? Não sei, você que sabe. Você Tá. que vai estudar depois. Eu acho melhor, porque para ir trabalhar poderia ser em outro sentido, né? Por exemplo, se fosse para falar, eu vou comprar um carro para ir trabalhar. Não, porque para sair para o trabalho não poderia ser também. Não, né? Mas nesse caso eu não poderia falar para sair para o trabalho. Por exemplo, se eu falasse assim, faz sentido em português. Vou ligar o meu carro para sair para o trabalho, daria? Não. Não, né? Então, é aí que tá. Então, por isso que acho que é melhor a gente até colocar como seria aqui em polonês, né? Que é para sair para o trabalho, né? Então a gente poderia até colocar aqui, que é o mesmo sentido de para ir trabalhar. Então vamos fazer assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Para sair para o trabalho. Sim. Sim, porque nesta frase o sentido é o mesmo, mas não sempre exatamente. Que seria, então... Porque assim, por que isso assim fica melhor? Porque daí a gente não vai conectar... Eu falo assim,
Sempre a gente tem que colocar o máximo de informações aqui para que a gente consiga, quando estiver estudando, se por acaso esquecer o que significa dovejtia do praxe, se a gente esquecer isso, a gente vai revisar no Anki o real sentido daquilo, né? Então, por isso que é bom colocar o máximo de informação possível, que nem nessa frase seria para ir trabalhar. Mas se você fosse ver em outras frases, talvez ficaria melhor o sentido de para sair para o trabalho. Então, por isso que é bom a gente colocar o máximo de informação possível para que a gente memorize aquilo ali da forma correta, né? Da maneira correta. Então, beleza. Então, agora a frase, como ficaria aqui? Ona przygotowuje się Então, ele ou ela está se arrumando do wyjścia do pracy. para sair para o trabalho, né? Ou para ir trabalhar. Então, beleza. Agora vamos colocar isso aqui no Anki. Então, essa aqui... Beleza. Show de bola. Colocando. Acho que aqui não precisa. Não, né? Então, beleza. Colocamos aqui. Ona przygotowuje. Adicionar. Agora vocês conseguiram ouvir o som e a gente não. E a gente não. E aqui vamos colocar. Então, para explicar mais uma vez, por que a gente coloca ali o máximo de informação? Quando a gente abrir o Anki, ele vai mostrar só essa parte da frente aqui pra gente. A gente vai ter que olhar para isso e lembrar que era nesse sentido, de para ir trabalhar, para sair para o trabalho. Caso a gente não lembre, a gente vai falar assim, Anki, então mostra aqui pra gente, né? Ele vai mostrar pra gente a explicação, né? A tradução que a gente colocou do que é aquilo. Sim. E vai aparecer isso aqui, ó. Para sair para o trabalho, para ir trabalhar. Então, se você traduzir na sua mente ali como para sair para o trabalho, ou se você entender aquilo ali como para ir trabalhar, os dois estão corretos, porque esse é o sentido, né? Sim. E aqui, praxe, a gente... Do pracy. Tem que ser junto, porque só trabalho seria diferente, por causa da declinação em polonês. Só trabalho seria praca. E aqui seria para o trabalho, né? Sim, exatamente. do pracy. Então, vamos colocar aqui, ó. Do wyjścia do pracy. Show de bola. Adicionar mais uma frase, vamos aqui para outra. Eu trabalho na escola, ja pracuję w szkole. Ó, mas essa frase foi colocada em polonês. Exatamente, a mãe da Marta mandou aqui pra gente. A frase completa ficaria assim, ó, eu trabalho na escola e agora estou no trabalho. Porque sim. ela realmente mandou pra gente do trabalho e ela trabalha na escola. Trabalha na escola. Show de bola. E daí, ó, aqui a gente já consegue ver muita semelhança. Porque a gente já viu que é IA. O trabalho a gente acabou de ver ali em cima que é pracuję. Escola... Szkole. É muito parecido, né? Principalmente quando você sabe ler os fonemas, né? Em polonês. Sh, que é Szkole. escola. Então dá pra lembrar muito. Em português de Portugal seria mais ainda, né? É escola. Escola. Verdade, seria mais parecido. E aqui, ó, lembrando, né? Na escola, daí que você fala, vê escola. Sim. É tudo junto, tem que ser tudo junto aqui. Tem que ser junto. E depois aqui... E agora estou no trabalho. O E a gente lê muitas vezes com o som do I mesmo, né? E é bem parecido. Agora... Właśnie. Agora, esse agora aqui é tipo nesse exato momento, nesse momento. Sim, exatamente. Porque eu acho que a gente talvez já falou que agora pode ter outra forma. Outra palavra, mas assim, nessa aplicação aqui, neste momento, seria mais nesse sentido, né? Estou, jestem, no trabalho. E aqui, no trabalho... Pracy. Exatamente. Olha, comece agora é muito importante para vocês verem a frase em polonês e traduzirem para português para agora. Não o contrário, não sempre agora que é właśnie. Porque o agora, a gente tem uma palavra para dizer agora em português. Eles têm acho que pelo menos duas ali em polonês que tem o mesmo sentido de agora, porém Sim, as aplicações são diferentes. É diferente. Nesse caso aqui daria para usar o właśnie, mas nem sempre você consegue utilizar. Sim. Então vamos lá. Então a frase completa, né? Eu trabalho na escola e agora estou no trabalho. Então, beleza. Ja pracuję w szkole i właśnie jestem w pracy. Então, show de bola. Vamos colocar essa frase aqui no Anki, que também é muito, muito similar. A gente já consegue... Essa aqui é a mágica de você estudar todo dia sequencialmente, um pouquinho por dia. Porque, por exemplo, nessa frase aqui, o que a gente tem de novo é o verbo do dia, que é o pracuję. Só que, nesse caso... Cara, a gente já viu ali nas frases anteriores o pracuję, então a gente entende a frase toda já praticamente. Vamos grifar aqui, né? Deixar destacado. Sim.
Colocar o Ja record, pracuję w vocês já szkole. conseguem ouvir. A tradução. Então vamos aqui, copiar aqui, colar. Eu trabalho, né? Então show de bola, certo. adicionamos aqui. E a segunda parte, né? A outra estrutura aqui. E agora estou no trabalho e właśnie jestem w pracy. Porque, mais uma vez, né? Por que que a gente separa, né? Isso aqui era uma frase completa, né? Eu trabalho na escola e agora estou no trabalho. Porém, são estruturas diferentes. Você pode falar assim, sei lá, de manhã eu fui no mercado, no supermercado e agora estou no trabalho. Então você pode... Não? Não pode? Não pode, porque daí seria outro agora. Ah, entendi. Seria aquele agora o terás, né? Terás, aham. Ah, É terás. tipo, não que antes fiz alguma coisa e agora tô fazendo isso. É tipo... Ah, nossa, é difícil pra explicar. É porque, é esse que é o problema. Eles têm os dois agoras em polonês, que são as duas estruturas diferentes ali. Eu właśnie jestem w pracy. Não, é muito específico isso, właśnie. Podemos colocar talvez outro agora, porque daí dá pra falar, neste caso e no geral dá pra falar O também. terás, entendi. Terás, O właśnie é que a gente conseguiu Właśnie. achar uma tradução para ele, mas utilizando o inglês, que daí sim. não fica legal mostrar, mas No geral, właśnie a gente fala, por exemplo, eu acabei de fazer alguma coisa em português e em polonês a gente fala e właśnie fiz alguma coisa. Então, isso é tipo, acabei de fazer, né? Então, é nesse sentido, ou às vezes como agora, exatamente. Então, eu trabalho na escola e agora eu estou no trabalho. Não sei como falar isso de outro jeito em português. Tem que ser agora. Mas em polonês isso faz sentido. então tem Diferenciar. diferença, tá vendo? É complicado esse negócio do polonês, né? Porque muitas vezes tem palavras que a gente não consegue atrelar a exatamente uma tradução literal. Por isso Sim. que tem que ver muito na aplicação na frase, né? Właśnie jestem w pracy. Por exemplo, dá pra falar, por exemplo, alguém tá te ligando. O que você tá fazendo? Você tem tempo? Właśnie jestem w pracy. Tipo, agora eu estou no trabalho, mais ou menos, né? Mas dá pra falar também, teraz jestem w pracy. Então, talvez vamos mudar para teraz, Então, porque tá bom. fica mais fácil para lembrar para outras frases. E com certeza, właśnie vai aparecer outras frases no futuro que a gente já vai conhecer mais o polonês. Então, E daí beleza. acho que vai ficar mais fácil. Então, vamos Teraz jestem colocar... w pracy, aham. Tá, então agora voltando aqui, né, pessoal? A gente já adicionou essa parte, a gente já colocou, né? Eu acho que a gente acabou de colocar. Sim, já. Então, beleza. Então, ó, vamos lá, lembrando, recapitulando agora. A frase é, eu trabalho na escola e agora eu estou no trabalho. A gente teve um probleminha aqui dessa tradução do agora, né, para o polonês, porque eles têm duas versões. Uma seria diretamente agora, né, que é o teraz, e tem aquela outra właśnie que ela é uma alternativa, só que ela não quer dizer 100% dos casos agora. Então, para deixar aqui mais didático, até que não gere confusão quando eu estiver estudando, quando você estiver estudando, e que a gente não confunda isso, a gente separou em duas estruturas. A primeira estrutura, eu trabalho na escola. Então, se alguém te perguntar onde você trabalha, eu trabalho na escola. E daí depois, se alguém te falar, sei lá, onde você está agora? Agora eu estou no trabalho. Ou tipo assim, fui no mercado de manhã e agora estou no trabalho. Sim, E daí você daí pode dá pra falar dizer nesse teras. caso aqui, né? Sim. Então, beleza. É desse jeito. A gente vai. Muitas vezes a gente fica fazendo esse tipo de discussão e vendo suposições para a gente deixar isso de uma maneira geral. E a gente faz isso muito tempo antes da aula. Antes da aula, E às vezes surge ainda. Surge ainda durante a aula. Sim. Esse é o dia a dia do aprendizado que a gente tem que ver. Porque como são duas línguas totalmente distintas ali de origens, né? Uma tem origem eslava, outra tem origem latina. Então, quando você vai ver, tem muitas vezes que tem estruturas diferentes que não existem no polonês ou não existe no português. Tem, sei lá, classificações diferentes na língua. Tem palavras que você não consegue achar uma tradução exata. Por isso que a gente tem que fazer essa tradução de sentido e tentar achar algum termo geral ali para facilitar. Tem mais uma coisa. Se você, por exemplo, pensar, mas não faz sentido agora trocar uma palavra em polonês, porque, tipo, eu tenho que saber o ultra também, né? E quando usar.
Sim, mas talvez não é agora, porque eu acho Agora que é melhor não é o jogar mais pra frente. Agora não é o momento. Por isso que, assim, no começo, como a ideia é você se comunicar, né? Essa ideia do começo é você atingir o mais rápido o ponto de comunicação. Sim. Se você pelo menos entender o que o pessoal está falando, excelente, porque daí você consegue, quando você for falar, você consegue falar com palavras simples, né? E daí por isso que é interessante esse sentido. Agora não é a hora de se preocupar com enriquecer o vocabulário de uma maneira que você saiba todas as possibilidades de falar agora, ou todas as possibilidades de falar estou no trabalho, enfim. Sim, agora é Pelo menos melhor o básico, né? ver, sim, o básico e lembrar bem as palavras que a gente usa muito e que são mais universais. Exatamente. Eu já tinha ouvido, por exemplo, o Washington eu já tinha ouvido, não sabia o significado. E o Teras eu ouço direto. Esse é o que eu Sim, mais e ouço. já fala também. Esse já é tranquilo. O Washington eu tinha descoberto agora, né? A Marta estava me explicando esse sentido do agora, mas já vimos que não é uma coisa que é aplicada em 100% dos casos. Então vamos Sim. deixar o Teras aqui que é mais prático, né? Para depois não ter confusão. Pá, voltando aqui. Então vamos lá. Mas é assim, gente, eu tô aprendendo junto aqui, ó. Dia a dia vamos aprendendo um pouquinho Isso é mais. verdade. Depois o Cris vai ainda revisar o Anki. Vocês vão I ver teraz o que isso jestem w significa, se pracy. ainda não tivesse assistido a aula antes. E sim, e vamos ver o que ele ainda lembra dos últimos dias. Vamos lá. É sempre uma prova de fogo ali, né? Tá tudo gravado ao vivo, não tem corte, não tem edição, então verdade. vocês estão vendo exatamente como é um dia de estudo aqui que a gente vai estudando junto. Acontecia muitas dessas coisas quando a Marta me perguntava coisas em português. Em português. Ela falava assim, Cris, mas por que usa isso que não usa isso? Eu falava, cara do céu, velho, fiz engenharia, não sei Nossa, nada de gramática, Cris, quase nada. E Ah, daí- não, é muito bom em explicar Não, gramática em sou um português. horror, velho. Então vamos lá. Frase 4. Vamos trabalhar bem esse polonês. Mas agora a gente tem mais uma expressão aí, né? Sim, isso foi difícil para traduzir também. A gente ficou acho que uns 20 minutos só tentando achar a tradução dessa frase aqui. É verdade. Tradução é tentar encontrar uma frase em polonês que fizesse o Que sentido poderia, sim. com esse mesmo sentido aqui, né? Bem, e a gente fez esta frase aqui. Będziemy ciężko pracować nad tym polskim. Olha, esta frase não é uma expressão em polonês. Não é traduzida direto também não. Assim, a gente pensou e criou esta frase aqui. Pra ter um sentido que pelo menos você falar isso para um nativo, ele vai entender o que você tá falando. Sim, o que isso significa? Będziemy pracować e vamos trabalhar. Tipo, no futuro. Pode ser Então, aqui, hoje ó. ainda, mas Będziemy pracować. É tipo, vamos trabalhar. É o vamos trabalhar aqui. Ciężko significa, tipo, duro. Exato. Por quê? Qual que é o sentido? Esse trabalhar bem, esse polonês, significa você... É tipo assim, trabalhar bem é fazer bem feito alguma coisa, né? Então, ó, vamos trabalhar bem esse abdômen aí. Vamos fazer esse exercício que você está fazendo pro abdômen, esse abdominal bem feito. Vamos trabalhar bem esse polonês. Vamos estudar de uma maneira bem feita, né? Então, esse que é a ideia. Ou você pode entender também como dar duro, trabalhar duro para esse polonês ficar bom. Vamos Ou trabalhar duro, bastante, trabalhar sim. bastante, trabalhar duro para o abdômen ficar definido. Então, esse trabalhar bem, a gente encontrou essa relação aí em polonês. A gente pensou sobre trabalhar duro para colocar aqui, porque não dá para traduzir direto, fica estranho. Trabalhar bem, tipo assim, se a gente imaginar em português, trabalhar bem. Tipo, você pode falar, essa pessoa está trabalhando bem. Significa que ela faz o trabalho direitinho. Agora, quando você fala assim, vamos trabalhar bem esse abdômen, é tipo assim, vamos trabalhar direitinho o abdômen, não faz sentido. Trabalhar bem é uma expressão que significa vamos fazer aquela coisa ali certa, vamos trabalhar bem esse abdômen, vamos exercitar ele de uma maneira certa, vamos exercitar duro o abdômen para dar resultado, alguma coisa nesse sentido. E daí em polonês tem essa expressão, que em português a gente também tem, esse trabalhar duro. Trabalhar duro. Vamos trabalhar duro pra gente terminar isso aqui logo. Então, esse seria sim. mais ou menos o sentido que a gente encontrou no polonês, uma relação, né? Então, é assim mesmo que a gente decidiu colocar aqui. E esse polonês é nad tym polskim. É junto, tudo junto.
E nad tym polskim é tipo, nad é para trabalhar com, mais ou menos. Seria mais ou menos assim, não é exatamente com, mas para É como deixar se fosse mais... assim, vamos trabalhar duro com esse polonês? Com esse polonês. Mais ou menos isso, só que nad não sempre é com, mas para já, tipo, deixar explicado melhor, eu falaria que seria com esse polonês. E a gente não precisa falar com esse polonês, poderia ser com polonês, né? Porque polonês é um só. Mas quando, por exemplo, eu estava imaginando que uma criança está aprendendo polonês na escola, voltou para casa e tirou uma nota muito má de uma prova. E daí a mãe fala para ele, vamos trabalhar duro com esse polonês, hein? Não é isso? Não é, Sim, é o nesse sentido. Então eu estava imaginando isso exatamente para, por exemplo, depois obter uma nota melhor, né? Exato. Tipo, nesse sentido, trabalhar bem, vamos trabalhar duro, vamos estudar, vamos trabalhar de uma maneira bem feita, né? É nesse sentido aí que é esse trabalhar bem, que é uma expressão em português aí que a gente tentou encontrar. Então vamos lá, vamos colocar isso aqui no Anki. E detalhe, eu acho que aqui vale a gente colocar também como seria em português, porque a gente poderia falar dessa forma também. Vamos trabalhar duro. Com esse polonês. Vamos trabalhar duro com esse polonês. A gente poderia até falar assim, não teria problema. E daí aqui na frente a gente coloca, né? Vamos trabalhar bem, que é o sentido. Por isso que se você entender essa frase aqui de baixo como vamos trabalhar duro com esse polonês, ou... Na verdade, não. Aqui, com esse polonês, não. Vamos trabalhar duro esse polonês. Porque com esse polonês parece que eu estou trabalhando com o seu irmão que é polonês, entendeu? Com alguém que é polonês. Entendi. Então a gente falaria assim, vamos trabalhar duro esse polonês. Que daria o mesmo sentido de vamos trabalhar bem esse polonês. Então, se você ler essa frase aqui, Będziemy ciężko pracować nad tym polskim. E você entender, vamos trabalhar duro esse polonês ou vamos trabalhar bem esse polonês, tá tudo bem. Vamos lá, adicionar aqui então. Mais uma vez, aqui embaixo a gente sempre coloca o máximo de informação para que, se caso a gente não lembre dessa frase, a gente busque essa informação aqui embaixo e consiga recordar do sentido sem problema nenhum. Então aqui... Sim. O trabalhar, que é o verbo do dia, a gente coloca. E aqui colocar o áudiozinho aí, Będziemy ciężko pracować. E ajudar depois na memorização. E agora, a quinta e última frase, né? É mais... bem rápido. E é como se fosse outra expressão também, assim, tipo... Porque a gente fala, você trabalha com o quê? A gente poderia falar assim, qual é o seu trabalho? Ou qual é a sua ocupação? O que você faz? Alguma coisa. Você trabalha com o quê? É uma expressão, né, que a gente usa. Em polonês, a gente fala de outra forma, porque como que fica muito estranho, é mais como quem, mas já tem um sentido totalmente diferente. Pode ser também no sentido de alguma ferramenta, né, que utiliza. Sim, sim. Tipo assim, se alguém perguntar pra gente, você trabalha com o quê? A gente trabalha com o Anki aqui pra facilitar o estudo. É mais ou menos alguma isso. coisa nesse sentido, né? Mas em português a gente fala, você trabalha com o quê? Daí você fala a sua aplicação. Eu trabalho com crianças, eu dou aula. Eu trabalho mais nesse sentido. Sim, em polonês não. Em polonês a gente usou esta frase, na verdade, para colocar uma expressão em polonês. Por que uma expressão? Porque czym się zajmujesz, na verdade, seria como que você está ocupado, mais ou menos. Mais ou menos. Só que a gente usa isso para perguntar, o que você faz? Tipo, qual é a sua ocupação? Qual é a sua ocupação? A gente tem outra frase também, qual é a sua ocupação? Por isso a gente não colocou aqui em português e em polonês. Mas czym się zajmujesz significa exatamente isso. O que você faz no sentido de trabalho, né? Exatamente. Então, não tem aqui trabalhar, o verbo trabalhar, mas o sentido da frase é isso. É esse sentido. Então a gente vai colocar aqui dessa forma. A gente coloca aqui, Então a frase, mais uma vez. Czym się zajmujesz? Beleza. E aqui seria nesse sentido, né? O que você faz.
O que você faz? Você trabalha com o quê? A gente poderia falar mais direito também, o que você faz. Mas, assim, é muito usado. Então, a gente pensou, vamos usar agora, vamos aproveitar esta expressão aqui, este Então, quando sentido. você quiser perguntar em polonês para um nativo o que ele faz, ele trabalha com o quê, né? Com o que ele trabalha, você fala essa expressão aqui, né? Sim. Czym się zajmujesz? Então, show de bola. Porque o que você faz poderia ser, em português não tem Czym sentido się só de trabalho, zajmujesz? né? Pode ser, mas não é só. Quando é que, tipo assim, em polonês eles falam assim, o que você faz, tipo, agora, né? Pode ser, ou porque dá pra perguntar o que você faz no geral no trabalho. Quando o tópico, o assunto da conversa é esse, a gente sabe. Agora, quando alguém te liga, o que você faz, É tipo a o mesma que você coisa está que fazendo. o que você está fazendo, sim, Mas da mesma forma. em português, quando a gente pergunta o que você faz, é no sentido de trabalho mais. Ok. É um jeito que a gente fala, o que você faz? Entendi. E daí a gente... Porque aí a gente tem essa diferenciação, né? Opa, Você está fazendo ou faz? tirei sem querer o microfone. Aí, pronto, voltou o microfone. A gente tem essa... Deixa eu até conferir aqui, né, se tá funcionando. Tá. Assim. A gente tem essa diferenciação de o que você faz, que é mais no sentido de... quando a gente quer falar agora, o que você está fazendo. O que você faz é no trabalho. Em polonês é a mesma forma, então dá para ser os dois sentidos, mas o que você está fazendo, porque é mais usado. Exatamente. Mas no assunto também dá para falar, e você, o que você faz? Então, beleza, show de bola. Então, a gente tem aqui, o que você faz, você trabalha com o quê? Se você quiser perguntar isso, você fala essa frase, né? Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Então, vamos lá. Adicionar, fechar. Então, a gente já terminou aqui as 5 frases, né, de hoje. Inclusive, né, foram até mais do que 5, porque teve algumas frases que a gente fragmentou aqui em algumas para ajudar, né, nesse... Sim, o que eu queria falar, eu acho que a gente ainda não comentou neste vídeo, que depois tudo isso, todas essas frases vão ser disponíveis para você na descrição, no Facebook e no YouTube. Vão estar todas disponíveis ali embaixo, viu? Sim. Se você estiver assistindo esse vídeo no Instagram, corre lá no YouTube ou no Facebook para copiar isso aqui depois e jogar no Anki. Porque aí você não precisa escrever nada disso aqui em polonês. É só você vir aqui, copiar e colar. Na descrição do vídeo vai estar. Então, beleza. Fechamos aqui, salvou. Beleza. Agora é a hora da gente brincar aqui um pouquinho com o Anki. Então, a gente adicionou 7 frases novas hoje e a gente tem 14 para revisar. Então... Porozmawiamy o tym później. Eu vou falar as frases em polonês porque a gente não consegue ouvir o áudio. Então, para a Cris poder também ouvir as frases, eu vou ler. Exatamente. Eu clico R aqui, Porozmawiamy o tym później. Porozmawiamy o tym później. Mas a gente não. E eu preciso ouvir para gravar bem. Então, vai lá, Marta. Porozmawiamy o tym później. Eu sei o sentido, eu não sei as pessoas, mas eu acho que conversaremos sobre isso mais tarde, né? Sim. Vamos conversar sobre isso mais tarde. Wczoraj poszedłem spać późno. Para mulheres, ou poszedłem, para homens, spać późno. Ontem fui dormir tarde. É isso? Sim. Isso. Kupię dużo pamiątek. Comprarei muitas lembrancinhas. Ja pracuję jako analityk kontraktów. A frase de hoje, ó. Aquelas frases já foram frases dos dias anteriores que a gente está revisando aqui, ó. E agora essa frase de hoje. Sim. Eu trabalho como analista de contratos. Opa. Chcę z tobą porozmawiać. Eu já vou falar isso. Chcę z tobą porozmawiać. Quero conversar com você, né? Se você acerta, você clica no bom. Não é para clicar nem fácil nem difícil. Nem fácil nem difícil. É só no bom e se errar, clique em errei. Sim, mas o Cris acertou. Então... Chcę nauczyć się. Chcę nauczyć się. Quero aprender. Sim. Isso. Ona przygotowuje się. Przygotowuje się. Ele ou ela está se arrumando, né? Sim. Que eu ia falar se arruma, não, mas está se arrumando. Mas se arruma Pode seria também, do né? mesmo jeito. Do domu mamy. Do domu mamy. Para a casa da mamãe. Ja już zjadłem obiad. Para mulher, ou zjadłem, para homem, obiad. Eles falam eu já comi o almoço, mas a gente fala eu já almocei. É mais nesse sentido, né? Sim.
Do wyjścia do pracy. do pracy. É para sair para o trabalho, né? Ou para ir ao trabalho. Para ir trabalhar. Trabalhar. Wczoraj spałem u mojej Spałem u kuzynki. mojej kuzynki. Ontem eu dormi na minha prima, né? Sim. Ja jestem Brazulaka, bardzo mi miło. Eu sou o Brazulaca, muito prazer, né? Prazer em conhecê-lo, muito prazer. Ja pracuję w szkole. E eu trabalho na escola. Escola online. A gente faz Chcę, esse online żebyście do Brazulaca przyjechali. aqui, ó. Chcę, żebyście przyjechali. Quero que vocês venham. Sim, muito bem, esse também se lembrou. Errei essa frase umas 10 vezes já aqui na série. Już Brazulaca. jedliśmy, spaliśmy, uczyliśmy się, podróżowaliśmy. Já comemos, já comemos, dormimos, estudamos, viajamos, né? Sim. É que às vezes eu confundo viajar com nessa forma eu confundo às vezes viajar com conversar. Rozmawialiśmy. Que seria quase a mesma coisa aqui, né? Mas... quase. Então aqui, acertamos, bom. I teraz jestem w pracy. E agora estou no trabalho. Dzisiaj będę spać w Krakowie. Hoje... Hoje eu irei dormir em Cracóvia. Sim. Hoje dormirei em Cracóvia. Obok ciebie. Obok ciebie. Calma aí. Obok ciebie acho que é ao seu lado, né? Sim, Będziemy ciężko pracować nad tym polskim. Vamos trabalhar bem esse polonês aí. Vamos trabalhar duro com esse polonês. Vamos trabalhar bem esse polonês. Uczyć się polskiego jest bardzo trudno. Estudar polonês é muito difícil. Mais ou menos, gente. É legal. A gente vai fazendo uns joguinhos aqui. Ó, Czym się zajmujesz? Czym się zajmujesz? Peraí. Você trabalha com o quê, né? O que você faz? Qual é a sua ocupação? Ja pracuję jako analityk kontraktów. Sério? Eu trabalho como analista de contrato. Profissão da Gabi lá da Polônia. Ona przygotowuje się. Ona przygotowuje się. Ele ou ela está se arrumando ou se arruma. Do wyjścia do pracy. Para ir ao trabalho, para sair para o trabalho. Ja pracuję w szkole. E eu trabalho na escola. I teraz jestem w pracy. E agora eu estou no trabalho. Będziemy ciężko pracować nad tym polskim. Vamos trabalhar duro esse polonês. Czym się zajmujesz? O que você faz, com o que você trabalha, nesse sentido aí. Sim, acertou todas hoje, né? Caramba, velho! Terminamos! Hoje acho que não sei, acho que foi o primeiro dia que eu não errei nenhuma frase, velho. Caraca! Nossa, então hoje tá foi show de funcionando, bola. hein? Tá funcionando. Cara, olha quantas frases a gente já sabe aqui, ó. Já até agora, verbo do dia. 76 frases e 11 verbos. Vou fechar aqui, o Anki sincroniza com a nuvem. E, caramba, sério mesmo, é muita coisa, muita frase, cara. É muito legal, né? Cara, é muito massa ver o dia a dia, tipo, dá pra sentir a evolução. Ó, meu cabelo tá crescendo aqui, ó, tá vendo? Deixa eu cortar. Mas é muito massa ver essa evolução dia a dia, porque logo... Tipo assim, depois você vai lembrando mesmo as frases, você lê escrito ali, ouve, e daí você vai conseguindo montar novas frases, porque vai juntando estruturas. É verdade, assim, depois de algum tempo, tipo, se você começou agora a estudar as frases, não tem problema de não lembrar como falar alguma coisa em polonês. É mais no Anki mesmo, para lembrar o que significa. Mas o Cris já passou muito tempo comigo ouvindo eu falando com a minha família, e então ele já consegue construir algumas frases usando as construções. Sim, as estruturas. Estruturas, exatamente. Que ele aprende aqui no Anki. Ele já usou algumas com a minha avó. Nossa, eu uso, ela fica toda feliz. Sim. Mas é engraçado, é que eu tô num estágio diferente, talvez, porque já faz 2 anos que a gente tá junto e eu ouço muito
quase que diariamente a Marta conversando com a família em polonês. Então, o som do polonês para mim, hoje em dia já é familiar. Antes não era nada familiar, tipo, para mim parecia, sei lá, grego, chinês, mesma coisa, porque eu não entendia nada. Então, hoje em dia tem muitas vezes que eu sei a palavra, eu sei pronunciar, eu ouço, eu entendo, às vezes até a escrita eu sei, porém eu não tenho o significado ainda gravado. Então, para mim é muito mais fácil, às vezes, decorar uma palavra, porque se eu já sei como falar ela, eu já sei, já ouço, já vejo, já ouvi ela alguma frase alguma vez, às vezes a Marta só traduz e daí pronto. Ah, então isso aqui significa isso, beleza, daí eu já gravo mais fácil. Só que tem muita palavra que eu tô aprendendo literalmente durante as aulas aqui. Tem às vezes que eu tiro as dúvidas, né? Eu falo, Marta, mas isso aqui dá pra usar? Não, aqui não dá, que nem aconteceu hoje com o Teras, né? E daí a gente tem que revisar. Não, vamos mudar aqui para deixar da forma mais didática possível, né? Às vezes o Cristian também pergunta, ô Marta, e essa palavra, o que ela significa? Fala, significa isso. Porque eu lembrei da palavra, mas não lembrei do significado. Do significado, exatamente. Então, ó, pra você que tá aqui, lembra, essa já é a 11ª aula. Tem 10 aulas atrás aqui que você pode usar para aprender mais polonês. E todo dia, de segunda a sexta, a gente vai soltar uma aula aí de novo, diferente para vocês, cara. E antes de soltar a aula, a gente vai fazer a live. Faz a live de manhã, 8 da manhã, meio-dia de Portugal, 8 da manhã do Brasil, meio-dia de Portugal, 1 da tarde da Polônia, live no Instagram, @Brasulaca. Vou até escrever aqui, né? Vai que o pessoal às vezes não lembra, ó. Vou colocar, sei lá, nessa. Mas tem aqui, ó. Olha, ó. Tem aí, ó. @Brasulaca. @Brasulaca. E mas tem que mostrar aqui, né? Exatamente. @Brasulaca. Tem aqui também, ó, nosso logo. Olha que coisa bonita, ó. Não salvar. Olha aqui, Brasulaca. O Instagram, @Brasulaca. Facebook, é só digitar isso aqui, ó. fb.me/Brasulaca. E no YouTube, Brasulaca Aprender Polonês. Então, cara, isso aí é nossa 11ª aula. Sim. Agradecer aí todo mundo que participou, né? Construiu as frases, Gabi que sugeriu o verbo. Agradecer a todo mundo aí que vem acompanhando a gente. Cada dia mais tá crescendo. A gente tá até... É verdade. Agora tá crescendo muito o canal. Conforme a gente foi postando mais aulas, o pessoal tá curtindo a página, tá seguindo o Instagram. Vocês gostam de aprender polonês, hein? Isso mostra que o pessoal tá compromissado. Então, galera, muito obrigado aí, né? Muito obrigada. Até amanhã na live. Exatamente. Aparece lá na live. Acorda cedinho aí. Aparece lá com a gente pra bater um papo lá com a gente. Então vamos lá. Encerrar agora como sempre, né? Dziękuję bardzo i papá!